Olha, é bem provável que a palavra maniqueísta já tenha aparecido por aí, seja numa crítica de filme, num debate político ou até numa discussão mais acalorada. Mas o que ela realmente quer dizer? E mais importante, de onde é que vem esse termo? Bom, prepare-se porque a história por trás desse xingamento moderno nos leva a uma religião esquecida que um dia se estendeu de Roma até a China. Então, vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos entender como essa palavra é usada hoje em dia, né? É um termo que vive aparecendo, muitas vezes jogado como uma arma num debate. Basicamente é o seguinte, quando alguém chama uma análise de maniqueísta, está dizendo que ela é simples demais. É uma crítica que aponta a falta de complexidade, sabe? A ausência total daqueles tons de cinza na hora de apresentar um assunto. E a gente vê isso em todo lugar. Em filmes de ação, onde o mocinho é a perfeição em pessoa e o vilão é o mal encarnado. Em discursos políticos que pintam o adversário como um inimigo que precisa ser destruído. Ou até naqueles julgamentos morais que não admitem nenhum contexto ou complexidade. É um jeito de organizar o mundo que é fácil de engolir, mas que muitas vezes distorce completamente a realidade. E é aqui que a história fica fascinante. Essa palavra não nasceu como uma crítica filosófica, não. Ela tem suas raízes numa religião de verdade, uma religião poderosa e que hoje, está quase totalmente esquecida. Para encontrar a origem disso, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, e essa viagem nos leva lá para a Pérsia do século III para conhecer o profeta e fundador dessa fé. O homem no centro de tudo isso se chamava Manes, ou Mani. Ele nasceu na antiga Mesopotâmia e desde jovem teve uma série de visões que o convenceram de que ele tinha uma missão divina. E ele não se via como um profeta qualquer, não. Ele se enxergava como o ponto final de uma longa linhagem de mensageiros de Deus. O projeto do Manes era, grandioso. Ele acreditava que as revelações de profetas anteriores, como Zoroastro, Buda e Jesus, ou tinham sido corrompidas com o tempo, ou estavam simplesmente incompletas. A missão dele, pegar tudo isso, sintetizar, purificar e criar uma única religião da luz, uma fé universal que finalmente uniria a humanidade. E toda essa missão superambiciosa se baseava numa visão de universo, numa cosmologia bem particular. E é aqui que a gente chega no coração da coisa, na filosofia que deu origem ao nosso adjetivo moderno. A base de todo o pensamento maniqueísta é essa aqui. A crença de que o universo era governado por dois princípios opostos, que sempre existiram e que são irreconciliáveis. De um lado, o reino da luz, puro, espiritual, bom. Do outro lado, o reino das trevas, material, caótico, mal. E pronto, não tinha meio termo, não tinha conversa. E na visão deles, o nosso mundo foi criado quando esses dois reinos, luz e trevas, se misturaram de forma catastrófica. A matéria, o nosso corpo, tudo que é físico, era visto como uma espécie de prisão, uma armadilha criada pelas trevas para aprisionar partículas de luz, que seria a nossa alma. A vida humana, portanto, era parte dessa guerra cósmica. Então, o pulo do gato era este. O objetivo da vida, segundo Manes, era alcançar a salvação por meio da gnose, uma palavra grega que significa conhecimento. Esse conhecimento secreto permitiria que uma pessoa entendesse sua verdadeira natureza divina e assim trabalhasse para libertar a luz interior que estava presa no corpo material. E o que talvez seja mais surpreendente é que, longe de ser só uma seita obscura, essa ideia se espalhou de um jeito impressionante pelo mundo da época. Se tornou uma verdadeira força global. A influência do maniqueísmo foi, enorme. No Ocidente chegou a bater de frente com o cristianismo primitivo. No Oriente, viajou pela Rota da Seda e floresceu, chegando ao ponto de se tornar a religião oficial do poderoso Império Uigur, lá onde hoje é a Mongólia. Era, de fato, uma religião mundial. E talvez o seguidor mais famoso do maniqueísmo tenha sido ninguém menos que Santo Agostinho, um dos teólogos mais importantes da história do cristianismo. Antes de se converter, ele passou 9 anos como um ouvinte maniqueísta, porque ele se sentia atraído pela abordagem lógica que a religião dava para um problema que o atormentava. A resposta maniqueísta para isso era clara e para o Agostinho na época parecia muito satisfatória. O mal não vem de Deus. O mal é uma força independente que existe desde sempre, lado a lado com o bem. Isso resolvia o paradoxo. Embora ele tenha rejeitado essa solução mais tarde, a luta contra essa ideia moldou profundamente a teologia que ele mesmo viria a criar. A religião, com o tempo, acabou desaparecendo. Mas a estrutura central do seu pensamento, essa sobreviveu de uma forma muito inesperada, como um rótulo para um tipo bem específico de falha de raciocínio.
Para a gente entender por que maniqueísta virou essa crítica, a gente precisa falar rapidinho de uma outra ideia, o reducionismo. A lógica básica é que, para entender algo complexo, tipo um relógio, o melhor é desmontar em suas partes mais simples, as engrenagens, as molas, os parafusos. Só que existem tipos e tipos de reducionismo. O metodológico é uma ferramenta super poderosa para a ciência. É como a biologia estuda células para entender um organismo inteiro. Já o reducionismo moral, bom, aí é mais problemático. Ele pega toda a complexidade da ética das relações humanas e reduz tudo a uma oposição binária super simples. E é exatamente aí que o pensamento maniqueísta se encaixa. Ele é uma forma de reducionismo moral. Ele pega a realidade confusa e complexa da vida humana, com todas as suas motivações misturadas e tons de cinza, e reduz tudo a uma luta entre luz e trevas. A religião se foi, mas a estrutura de pensamento sobreviveu como um atalho mental que a gente critica até hoje. E isso nos deixa com uma pergunta que, no fundo, resume o desafio, né? Simplificar é algo que a gente precisa fazer para entender o mundo. Mas quando é que essa simplificação deixa de ser útil e se torna perigosa? Conhecer a história por trás do termo maniqueísta não dá uma resposta pronta, claro, mas nos dá uma ferramenta poderosa para pensar de forma mais crítica sobre como a gente enquadra o mundo à nossa volta. Fica aí a reflexão.